Fala, Felipe, você está no ar, ao vivo, onde está estamos. Tudo bem? Olá, tudo bom? E aí? Tudo bem. Galera, aqui a gente acabou de fazer a palestra do Kenneth. A galera gostou bastante, estou muito feliz pelo que você tem para compartilhar com a gente. Primeiramente, agradeço você aí por ter aceitado o convite. A gente está fazendo uma dinâmica bem legal aqui, que a gente vai... Se tem algum conteúdo que você vai apresentar junto com a tua palestra, ou você vai só no bate-papo aqui? Eu vou apresentar um PowerPoint. Tá bom, então já deixa aqui, tu põe um botão share aí, eu já coloco no ar. Aí você se apresenta, vê qual que é a melhor dinâmica para fazer com a galera. A gente, com o Kenneth, todo mundo comentou durante o evento, depois ele parou 10 minutinhos, resgatou os comentários e foi conversando com o pessoal. O que você Beleza. acha melhor? Olha, eu vou indo no assunto, vai tendo alguns comentários, você pode me pausar, a gente para um pouquinho e tira algumas dúvidas, mas também pode ser no final. Tá bom. Se acumular bastante no chat, pode me pausar. Tá bom. Mas também funciona bem no final. Eu vou Show numa de bola. só aqui nesse conteúdo aqui. Então, beleza. Deixa eu já botar teu tema aqui. Vou compartilhar aqui a tela com você. Felipe, obrigado. Faça a apresentação. Seja bem-vindo. Eu vou sair aqui do visual, ficar com você. Pessoal, continuamos aqui. A palestra do Felipe vai perto ali da meio de 45, meio de 50, quase uma horinha de conteúdo aí. Aproveitem esse conteúdo rico do Felipe. Valeu, Felipão. Um abraço. Beleza. Estão vendo minha tela? Estão me escutando bem? Tá rolando? Então bora lá. Tá rolando, Felipão. Só tem um sonzinho de fundo, acho que de TV, de alguma coisa assim, que tá um pouco atrapalhando. Tem um sonzinho de fundo? Tá. Sim. Então, beleza, acho que o somzinho vai parar agora. Então, vamos lá. Bom, me chamo Felipe Morgan, mais conhecido como Morgan. Sou CEO de uma empresa chamada EasyFit, bem aí a parte de produto, dados e marketing. E também sou professor de produtos aqui da Digital House. Trago aí para vocês um pouquinho de algumas imagens que mostram quem eu sou, né? Um pouquinho de festival, gosto de viajar, faço crossfit também. E tem uma frase máxima que é: lidere com um problema, né? Você contrata e você trabalha com pessoas inteligentes para saber o que tem que fazer. Seu papel é simplesmente problematizar e dizer o quanto que esse problema é importante. E aí tive uma trajetória passando por algumas empresas. Me formei lá atrás em engenharia química e depois fiz um mestrado em ciência de dados. E todas as empresas que eu passei, na maioria delas, foram B2C de assinatura recorrente. Então, acho que 70% delas, né? Até a EasyFit, onde eu estou hoje também. A Essence é um aplicativo de resumo de livros, a Freeletics é um aplicativo de treino, tá? E essa foi um pouquinho da minha trajetória, né? A WDG de 2018 a 2021 foi minha consultoria em Growth. Então, eu voltei para o Brasil depois de um estágio na Air Console, um estágio de verão. Abri uma consultoria de growth, comecei a trabalhar, atendi desde político a muito infoproduto, e-commerce, e aos poucos aí fui pegando algumas plataformas web mais app, né? E isso daqui é um pouquinho da minha trajetória, tá? E aí, quero falar com vocês da agenda de hoje, tá certo? Hoje vamos falar sobre Growth Hacking, e eu quero desmistificar para vocês todo o que tem por isso, né? Enfim, acho que tem muito mito por volta desse tema. Vou trazer para vocês 6 problemas que um time de Growth Hack resolve, desde problemas de marketing, produto e sucesso do consumidor. Vou falar para vocês o que é o Growth na prática e também vou falar o que é o time de Growth. E por fim, tem um especial que é o Kit de Growth Hack Startupeiro, que é aí um conteúdo para vocês. Então vamos lá. Falando primeiro de Growth Hacking, né, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que ele não é uma pessoa unicórnio que sabe fazer várias coisas, né, e que hackeia tudo. Primeiro que Growth, ele é mais uma mentalidade do que qualquer coisa. E mesmo sendo uma mentalidade, ainda assim não é uma única pessoa que trabalha com isso sozinho. É uma equipe interdisciplinar. Growth Hacking é um grupo, não é um indivíduo. Se um indivíduo falar para você, nossa, eu sou um Growth Hacker, é impossível ter todas as habilidades. Assim como é impossível você ser um pessoal de dados completo, que sabe engenharia de dados, que é programação, que sabe ciência de dados, que é modelagem, que sabe análise de dados,
que é questão de visualização e negócio. E muito menos você vai ser um UX unicórnio, que pesquisa, prototipa, faz interface, valida. Cara, Growth é mais uma área que é um grupo interdisciplinar que trabalha com isso. E aí, não poderia deixar de falar sobre Growth sem apresentar para vocês quem é o pai de tudo isso, né? O Sean Ellis foi a pessoa que cunhou esse termo. E se eu pudesse aproximar para vocês exatamente no dia que ele criou esse termo, foi quando a sua estratégia, quando ele trabalhava no Dropbox, a sua estratégia de member get member, através de você compartilhar, seu amigo fizer um cadastro, você ganha 2 GB de espaço. Não sei se vocês lembram, se algum de vocês é dessa época, mas com essa estratégia de referral marketing, né, de produto, ele cunhou o termo, e aí todo mundo começou a querer saber do que se trata. Então, e ele veio apresentando a ideia num ciclo de aprendizado. Ele trouxe esse ciclo de aprendizado, né, começando por uma necessidade de você priorizar suas demandas, o que você vai testar, você lançar os testes, esses testes capturarem aprendizagem, né, então produzir informação, produzir dado, acontecer as coisas. Existe um momento onde você lê tudo isso, né, você consegue interpretar, prioriza de novo e segue testando. Então, a ideia é você estar sempre gerando novas possibilidades, porque você criou hipóteses, você tem hipótese, você encontrou alguma maneira mínima de testar essa hipótese. E aí, se eu puder começar a funilar para vocês o que é esse profissional, esse grupo, a primeira representação visual que eu quero que vocês tenham é essa, tá? Muito antes do que uma pessoa de copy, muito antes de uma pessoa de vendas, um growth, ele é uma pessoa analítica, tá? Porque é daí que aparece, é daí que vem a geração de demanda para as próximas ações. Então, o primeiro pensamento, quando vocês pensarem no Growth Hacker, é a pessoa que está vendo gráficos para encontrar potenciais, e com esse potencial, ele né, junto com o seu time, bola uma estratégia de validar ou de buscar esse potencial e de seguir explorando. Então, é sempre um gerador de demanda que vem dos seus analytics. Essa é a primeira representação visual de um growth que eu quero que vocês tenham. Caminhando nessa representação, né, além de você ser uma pessoa analítica, não vou dizer para vocês que não tem que ser um pouquinho criativa e um pouquinho técnica, tá? Diria que a analítica é a principal, mas você tem que ser criativa para conseguir conectar as ideias do que você acabou de aprender com a sua sessão de leitura de dados e conseguir semear no seu grupo, no seu time, como que isso daí vai ser implementado. E diria que não, tem que ter um pouco escopo técnico. Existem growth hackers que são verdadeiros front-ends, que são pessoas que sabem automatizar, conectar as coisas. Então, minimamente ali você sabe o que é um algoritmo, você sabe o que é algumas coisas de front, mas a junção dos três é um growth hacker. E quais são todas as áreas do conhecimento, né, do dia a dia, que esse time de growth ele se esbarra? Eu gosto muito da teoria de grupos, né? Então eu coloco grupos dentro uns de outros. E aí, todos os elementos que a gente precisa para começar a entender do hacker são esses, né? O marketing criativo, para você conseguir pensar em como que você vai trazer arte para o seu experimento, né? Experimentação rápida, ou seja, você está sempre de 4 em 4 semanas, de 12 em 12 semanas, os seus testes estão rodando e você está validando as coisas com um pouquinho recurso, tá? Existe uma orientação para otimização e vocês fazem tudo com automações. É óbvio que as primeiras coisas podem ser manuais, e até bom que sejam manuais para validar o fluxo, né, enfim, daquele experimento, e que vem conectando o Martech, né, a tecnologia, para trazer automação de algumas partes. E o cereja do bolo de tudo isso é você ficar o dia inteiro pensando na psicologia do comportamento, de como que seu usuário, né, vende produto e ele tem a sua experiência, e de como muito antes você tem um ponto de contato, né, através do seu funil com o seu conteúdo e como que ele se relaciona com tudo isso. Então, o growth não é só exatas, tem humanas também, né? Tem a parte do qualitativo, do subjetivo, tá? Apesar que todo dado é uma experiência de usuário e só por si você pode analisar, mas existe sim um mundo subjetivo, existe sim a psicologia do comportamento. E aí, a gente vai começar a funilar agora, né, para a pessoa que
tá ali aglutinando todo mundo, né? Existe sempre um growth master, né? Existe sempre uma pessoa ali que tem um pouquinho mais de todas aquelas habilidades. Eu estou trazendo para vocês o que é ser generalista, né? Esse assunto aqui não é sobre ser especialista, é sobre ser generalista. E esse generalista de growth, ele vive e respira o produto a todo momento, tá? Ele está buscando uma aprendizagem contínua sobre o problema que ele está tentando vender e que ele está tentando solucionar, né? Traz muito da teoria de Jobs to be done. Ele está toda hora obcecado por crescimento, e aí não é microcrescimentos, então é 2% numa taxa de clique, é 1% numa taxa de conversão, é uma taxa de abertura maior, você diminuiu o custo de aquisição, você aumentou ali o CTR, são microganhos, e ele vai atrás de caçar todos esses microganhos. Então, trago para vocês um pouco mais dessa mentalidade que eu apresentei antes. O que é de fato essa mentalidade de growth? É essa mentalidade de você não ter medo de experimentar, com pouco recurso, né, que você tem disponível, e que com R$200, R$300, você coloca uma campanha, valida um copy, valida uma proposta, um posicionamento, um criativo, e você vem ganhando esses pequenos ganhos, tá? E pensando nesse profissional generalista, quais são todas as habilidades, né? Eu tô falando agora de hard skill, né, gente? Então, se eu falei aqui de soft, agora vamos falar de hard skill. Compõe todas essas, um time de growth, né? Compõe todas essas habilidades. Então, a gente tem desde o do mundo subjetivo, né? Que é o copywriting, que é a criação, mas também tem o desenvolvimento front-end, que é conseguir ali através da interface. Você se pega muito com landing pages, precisando conectar isso daí com ferramentas de automação de comunicação, você integra tudo isso. Tem também uma parte de liderança de comunidade, né, de você ter as estratégias de crescimento perto de você, ser um analista de dados, entender a importância da marca em tudo isso e saber que desenvolvimento de novos negócios também abre portas. Então é um pouquinho de tudo isso, tá? A ideia não é gerar ansiedade de vocês, a ideia é mostrar a abundância do que é esse termo growth hacking, mas trazer que é um time, tá? Não é uma pessoa sozinha que faz. E para a gente finalizar, né, essa parte de mentalidade, ele está sempre procurando todas essas áreas. Então, primeira coisa, ferramenta principal de growth hacker é seu funil e como que ele fica otimizando e namorando as conversões de topo para meio, de meio para fundo, de fundo para adoção, enfim, você trabalha com funil normal, uma ampulheta, mas ele é obcecado ali por melhorar as etapas de conversão de cada uma dessas do funil. Tem uma mentalidade econômica, então não é simplesmente o lead pelo lead, dependendo do seu produto, tem um carinho na monetização, né? Muitas das empresas, você gera um lead e a equipe de vendas vai lá e trata esse lead. Algumas é por autoconsumo, o usuário vai lá e assina. Então, quando o usuário vai lá e assina, o Growth Hacker fica muito mais próximo de monetização. Peraí. Então, um usuário anual ele é mais barato do que um usuário mensal? Não, o custo de aquisição é igual para os dois? Peraí. Então, o maior LTV do anual, ele me traz mais, enfim, me traz mais receita. Então, tem esse comportamento econômico, né? Que também é orientado pela dinâmica do mercado, então novas tendências, né? Como que eu adapto o que está acontecendo na minha comunicação, e isso daí vai aumentar ou diminuir meu funil, tá? E o principal para mim, que é você ir atrás do Product Market Fit. Então tem ali o fit de produto, e esse Product Market Fit é quando você encaixa o seu modelo de negócio no mercado e tem usuários felizes indicando, e essas pessoas que indicam mais pessoas, e ninguém vive sem o seu produto, tá certo? E a base de tudo isso que eu contei para vocês é a análise de dados, é o fundamental, é o fundamento. Você não vai num time de growth começar a frase com eu acho. Você vai chegar no time de growth e vai começar a frase, ó, baseado nesses dois dash, nesse gráfico, nessa planilha e nessa entrevista que o time de UX fez. Enfim, proponho esse teste aqui por conta dessa hipótese. Então, tem essa parte de análise de dados, e não é só quantitativo, são dados qualitativos também. E aí, trago para vocês por si só. É uma equipe. Eu acabei de apresentar uma infinidade de coisas que não dá para ser uma única pessoa. É uma equipe que faz tudo isso, né? E é uma equipe interdisciplinar. Tá certo, gente? Guardem essa imagem. É uma equipe que trabalha fazendo growth hacking.
E essa equipe pode estar em marketing, essa equipe pode estar em produto, essa equipe pode estar em customer success, essa equipe pode estar um de cada um desses departamentos. Eu já vou falar mais à frente para vocês desse time. Bom, já que vocês já estão motivados, já sabem o que é growth, que, né, é uma mentalidade, que tem quais são todas as áreas aí dessa mentalidade, vamos falar o que esse negócio resolve. Vamos parar de ficar achando que Growth Hack é bonito, que só serve para fazer post grande no LinkedIn. Vamos, de fato, para a problemática disso, tá? E essa problemática, eu trago a vocês 6 coisas que, enfim, o Growth está acostumado a olhar de frente e falar, vem cá que eu vou te resolver, amigão. Tá? Então, número 1, produto sem apelo. Esse daqui é o fit de mercado, né? Produto ali não tem um jobs to be done claro, não resolve a vida de ninguém. Problema número 2, não há fluxo de demanda garantida, não tem um funil que gera uma maquininha de lead constante, a galera e o vendedor trabalha isso. Vai lá e monta o funil e garante geração de demanda. Grande perda de clientes potenciais, ou seja, você não conhece a jornada do seu usuário, você não conhece o que ele faz, desde o marketing, desde todos os seus canais, como que ele se relaciona com isso, como ele chega dentro do seu produto ou serviço, como que ele começa a usar. Não existe uma clareza de todos os touchpoints dessa jornada do usuário. Tem um problema de comunicação, ou seja, todo mundo faz ali aquele plano de marketing estratégico, em persona, para cima e para baixo, mas você está comunicando, você está querendo vender e comunicando como se fosse topo. Você está querendo educar, mas está levando o usuário ali para fundo de funil, querendo que ele só conheça sua marca pela primeira vez. Espera aí. Vamos fazer a comunicação precisa para cada etapa do funil, para não deixar dúvida. Quinto, imprevisibilidade. Então, você se aproxima do que é uma cultura orientada a dados, você pega todos esses, você se aproxima e se apropria disso e traz isso daí para o seu dia a dia de marketing, de growth. E, por fim, distanciamento do cliente, ou seja, quando você pega a growth, coloca em suporte, coloca em experiência do cliente, o que acontece nesse momento? Vamos começar a metrificar. É aí que começa a ter carinho maior com o LTV, é aí que começa a ter mais carinho com o seu churn. Mas a gente vai um por um agora para vocês entenderem um processo disso. Quando a gente está falando de fit de mercado, Product Market Fit, vocês têm que pensar naquela teoria de jobs to be done, ou seja, produtos e serviços existem para servir uma jornada de dor que já existe. Com o seu produto, as pessoas já precisavam se locomover, se transportar, com ou sem o seu produto. E aí, desde o skate até um foguete da NASA, enfim, são diferentes maneiras de você resolver o mesmo job to be done. Mas você definiu um job to be done, mobilidade do ponto A ao ponto B. Peraí. E se você não tem uma tarefa clara que você resolve do usuário com seu produto e serviço? Não tem growth que salva produto ruim. E é esse o ponto. Aqui, você volta muito antes ali. Óbvio, você tem testes para tentar explorar outros funis, porque quando você começa, você vai lá, vamos lá de Facebook Ads, vamos lá de Google Ads, YouTube, vamos começar com isso daí. E aí, esses canais mais tradicionais, não vem bons clientes. Então, antes de você tentar voltar para o produto e falar, joga fora tudo, às vezes tem outros canais, você tem que procurar comunidades de nicho. Vou apresentar para vocês todos os canais de growth. Não desistam. Tentam ir ainda procurar outros canais, 2, 3, para validar ainda mais. Então, você vai ter um conjunto dos tradicionais, mas os outros, você falou, veio lead de tudo que é lugar, e os leads de tudo que é lugar, ninguém converteu. Tá? E aí, como eu gosto muito de teoria de grupos, para mim, fit de mercado é um produto que tem apelo, né, tem um job to be done, com uma demanda existente, e é muito importante ter concorrência, gente. Tudo bem, existe inovação, existe muitas vezes você ir para um lugar onde só você está lá, mas a concorrência ajuda muito, tá? E todo esse contexto aqui traz para vocês entendimento de fit de mercado, né? Então, tem um slide dedicado no final que vai falar só de Product Market Fit, mas aqui trago para vocês que o Growth começa a entender que ele tenta vender de qualquer maneira ali na frente, por tentativa e erro, fica frustrado, volta para produto, volta para a estratégia e fala assim, custo por lead tá tal, custo de aquisição tá tal, enfim, tem essas análises. Bom, eu sou aquariana, eu gosto muito. E agora a gente vai para o segundo, a gente vai para o segundo, e o segundo é o principal,
quando você pensa em growth, você já fala máquina de vendas, fluxo de leads infinitos. Quando a gente pensa em growth, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a aquisição, né? Enfim, normal, foi como a ideia de growth foi vendida para vocês, né? Growth, necessariamente, como apresentei, nasceu um produto, né? Nasceu em referral, em tentativa de marketing de indicação. Mas resolve isso daqui também. E a primeira coisa é olhar para toda aquela cadência, ou seja, você começa a estruturar um funil, ainda bem básico, tipo, vamos ver, assim, de todas as pessoas que chegaram aqui, quantos que elas converteram, desse outro ponto, conversão, vê a conversão ponto a ponto do seu funil, começa a entender, depois você faz a global, né, desde todo mundo que tem tráfego, quanto que vendeu, né, ou de todo mundo que virou lead, quanto que converteu. Beleza, você começa a ver uma taxa de conversão global, uma taxa de conversão em cada uma das etapas. Bom, você tem a primeira captura de tela do seu funil. Agora que você já sabe tudo isso, vamos começar a fazer estratégias isoladas para cada uma dessas etapas e ver se a conversão de ponto a ponto começa a melhorar. Óbvio, você tem que ter as métricas, né? Desde, enfim, engajamento no canal até o seu site, do seu site, tráfego, até a página específica que acontece alguma ação, ou a landing page, desses leads, tudo que pode acontecer de meio de funil para você, e pode ter vários tipos de microconversão, até o que chega no fundo e o que é o que todo mundo tão sonhado vende, a conversão de fato, a macro conversão, que é a venda. Pensem em funil. Com o funil, vocês vão cada vez garantir esse fluxo de demanda e vai todo mundo ali ter lead para trabalhar. Outro ponto. A diferença do funil é porque você tá vendo ali a oportunidade de conversão, mas existe um outro conceito que é a jornada do seu cliente com contato com o seu universo como um todo. Vou ter um slide mais à frente que eu vou falar também sobre esses pontos da jornada, mas espera lá, tudo bem, tem a conversão ponto a ponto, mas o que do funil representa em termos práticos em contato com o seu produto? Então, o que eu quero dizer? Vamos supor que você tem um produto que ele tem conteúdo gratuito, ele tem conteúdo freemium. Então, a galera pode entrar no seu app, faz cadastro, consome conteúdo gratuito, aí tem também a possibilidade do conteúdo premium, aí ele assina um trial. Olha a quantidade de coisa que aconteceu. Desde ele cair na home, desde ele sair do anúncio, né? Ele vir para o download, fazer o cadastro, do cadastro fazer o onboarding, do onboarding fazer tudo que pode fazer de funcionalidade principal dentro do seu produto, até ele ter uma vida gratuita o suficiente para ele se convencer, e depois, degustou, né? E depois ele chega no trial, e depois do trial, a primeira campanha, depois da primeira assinatura, e depois de todas as assinaturas recorrentes depois. Olha essa jornada. Então, veja dentro do seu produto o que é equivalente, ou do seu serviço, o que é equivalente a todas as jornadas de contato com o usuário. Existe um passo a passo para fazer a jornada da dor, a jornada do usuário, a jornada do consumidor, tem várias maneiras, né? Tem muitos frameworks de UX que são emprestados para marketing, o marketing para UX. Independente disso, você olha ali a sequência de etapas e vai começando a entender, desde da pessoa sentir a necessidade, sentir a dor, pesquisa, e depois de todas as etapas de pesquisa até entrar em contato com o seu produto, e aí começa. Outro ponto, e aí aqui vai torcer o nariz, pessoal de conteúdo, copy muito forte. Seguinte, quando você começa a trabalhar funil, você naturalmente começa a se questionar se o que você está escrevendo já é para uma pessoa que tem muita consciência ou pouca consciência, ou muita consideração ou pouca consideração sobre o seu produto. Você já vai falar de uma maneira mais... sabendo que a pessoa quer resolver aquilo, que ela mostrou no seu CRM, lead scoring, que ela quer aquilo, deu uma levantada de mão, você já vai num negócio mais agudo, né? Agora a pessoa nem ouviu falar de você, não sabe o que você é. A pessoa não é nem consciente que ela tem a dor que o seu produto se propõe a resolver. Olha o quão topo tá isso, gente. Calma lá. Então, vamos comunicar cada uma das etapas, como tem que ser comunicado cada uma das etapas. E aí eu apresento para vocês os 4 E's, que é criar conteúdo pensando na emoção oferecida, né, na conexão, na experiência que você vai proporcionar, no engajamento que você quer buscar e na exclusividade que esse usuário vai ter. Óbvio, nem sempre dá para ter uma exclusividade, mas, será que não dá para personalizar a comunicação? Será que, de alguma maneira, você não pode personalizar um pouquinho? O engajamento é o que você busca, então vou criar conteúdo para ele trazer de volta alguma ação. Engajamento aqui é o usuário ir atrás do call to action que você vai colocar para aquilo. E aí, call to action, qual que é o call to action de topo de funil?
salvamentos no post do feed. Call to action de topo de funil não é fazer cadastro. Talvez, enfim, cadastro já é meio de funil. Então, comunicação para cada uma das etapas dessa maneira, para esse momento de vida do usuário. Óbvio, e o sem estratégia desse título, sem estratégia de comunicação desse título, é para ser gritante mesmo, porque eu tenho certeza que todo mundo tem. Mas começa a dividir a estratégia. Então, eu vou comunicar dessa maneira para essa etapa do funil, e sem orientação a dados. Sem orientação a dados seria o problema que o Growth tenta resolver, emprestando todos os frameworks de Deep Data Analytics, né, de processamento de dados, e você começa a... Primeira parte, você começa a ter uma abundância de informação na sua frente. Então, meu Deus, dá aquele clique de dados. Nossa, planilhas, dashboards, Google Data Studio, Clipfolio, cadê tudo? Você começa várias informações e vem jogando isso tudo para você e todos os gráficos, só que a primeira coisa que acontece poxa, talvez comece a ficar difícil de decidir alguma coisa pela abundância de informação. Não, peraí, deixa eu limitar o que eu estou vendo, porque você sabe o KPI que você está analisando, a métrica que é importante para você, que é o seu termômetro de comunicação entre as pessoas da sua equipe e a sua liderança. Peraí, quais são todas as informações que vão diretamente ou indiretamente impactar só essas métricas, esse conjunto de métrica que você está analisando, que é importante para você, para o seu departamento, enfim, para o seu time. Tá, então começo a ter os dashboards, enfim, os gráficos que são relevantes só para isso. E não tentem trazer demais, às vezes atrapalha. O que eu quero dizer é que a ideia é vocês terem comunicação na medida, você ter a linha certinha, nem de muito e nem de pouca. Tá? E é muito normal a área de dados, ela tá muito isolada, às vezes não é nem dados, é aquele BIzão clássico, e aí você pede aquela primeira informação, o BIzão, ele ou joga muita coisa, ou joga pouco, você vai refinando até chegar na medida que você precisa. Tá? E por fim, a gente chega no último ponto que Growth tenta resolver, que é a visão do que esse suporte proativo. Então, vocês já devem estar muito acostumados, talvez, com o termo Customer Success, Customer Experience, enfim. Esses termos, eles são cunhados, em vez de falar suporte, saque, esses termos foram cunhados da ideia de você proativamente não esperar o usuário levantar a mão e falar do problema que ele tem. Então, peraí. Deixa eu ir atrás de entender muito antes do usuário vir perguntar. Porque o usuário só vai levantar a mão quando ele está puto. E aí essa ideia de suporte é péssima. Então, você inverter essa lógica de você proativamente dar esse suporte te beneficia de muitas coisas. E se você for além, que o ir além é começar a ver o que acontece na vida útil daquele cliente pagante e o que acontece dentro de pontos de atividade usando a ferramenta, e você sabe, o cara clicou, ele está usando a funcionalidade, você tem os analytics de dentro para saber se o cara está usando ou não está usando. Poxa, tem um comportamental ali. O cara assinou, usou muito nos primeiros 3 meses, depois está usando uma vez por semana. Peraí, está usando menos. Isso daí já é um comportamental de churn. Por quê? Porque você sabe que para todo mundo que deu churn na sua empresa, você foi ou lá analisar o comportamento, fez a média de todos os comportamentos, ou você ligou e falou, por que você cancelou e já começou a entender. Então, muito antes do usuário levantar a mão, ele demonstra um comportamento para você, que você ativamente vai lá, enfim, prestar ajuda. E não se enganem, tá? Customer Success não é venda, tá? Aquela venda consultiva, aquela venda... Cara, tudo bem. Tem aquela parte de você estar sempre pelo Customer Success, querendo fazer upsell e cross-sell, mas é primeiro suporte ativo, depois relacionamento. Primeiro é suporte ativo, depois relacionamento. Isso daqui é uma coisa que, quando você vem com a mentalidade de growth, você começa a ver, beleza, aonde que está o aha moment, aonde que está o wow moment, né, que a diferença, né, de quando ele entende o aha é de quando ele entende o que faz, o wow é quando ele vê a proposta de valor, e o comportamento de churn mais à frente. E você começa a metrificar tudo isso, trazendo uma ideia de LTV de cada um desses usuários. Bom, dado que vocês aprenderam agora o que é growth hacking, o que na prática é essa mentalidade,
né? E viram todos os problemas que ele tenta resolver. Agora vamos sair do mundo das ideias. Felipe, pelo amor de Deus, para de ficar. Tô tendo quase uma religião aqui de ter que acreditar em tudo que você está falando. Então, beleza, vamos para a prática. Vamos sair do mundo da crença. Bom, primeira coisa que vocês têm que pensar quando vocês vão para a prática no Growth qual que é o estágio inicial de uma empresa e qual que é o estágio final ou de maturação. Porque essa é a sua linha do tempo cronológica. Você vai se limitar por crescimento. E aí, qual que é o estágio zero de crescimento e qual que é o estágio máximo de crescimento? Então, eu apresento para vocês 5 estágios. É óbvio que dá para quebrar e ficar cada vez mais granular, mas eu trago em geral 5, tá? Eu preciso desse contexto para apresentar para vocês o conteúdo futuro. Então, a gente tem ali o primeiro nível, que é a hipótese, ou seja, você quer tirar a ideia do papel, tá certo? Você está definindo ali persona, missão e valores. Validação, né, que é quando você busca os primeiros clientes, então você está querendo validar modelo de monetização nesse nível 2, né, e também que o produto, a usabilidade dele é boa e que, enfim, gera valor para alguns poucos usuários. A etapa 3, né, é de desenvolvimento do negócio, ou seja, é nessa etapa 3 que você está procurando o Product Market Fit, né, porque você está querendo ter o primeiro momento de crescimento, e nessa etapa você já começa a ter usuário que indica, você já começa a ter redução de CAC, enfim, você tem um time mais robusto nessa etapa 3. A etapa 4 é quando você sai. Etapa 3, vocês estão faturando 50 mil por mês. Etapa 4, vocês já estão faturando 500 mil por mês. E aí é a diferença. Etapa 5 é a grande escala, mas a 4 é onde você escala o Product Market Fit querendo validar o modelo de negócio como um todo. Ou seja, eu quero validar a proposta de valor, eu quero validar monetização, modelo de negócio, e eu quero começar a recrutar especialistas e você começa a dividir as equipes, tá? E no estágio 5 é o momento de escala exponencial, que vocês partem de 500 mil por mês e vão para cima. Tô dando essas faixas de valores só para vocês conseguirem se situar, tá? Então, o nível de escala é quando vocês já estão, enfim, já validaram o modelo de negócio, já validaram bastante já consegue ter uma visão, uma missão mais palpável de um roadmap, vocês vão começar a crescer. Numa escala um pouco, né, não linear, já começa a exponencializar. Então, dado que vocês conhecem o começo e o fim de crescimento de uma empresa, vamos entender aonde que o Growth entra nisso, tá? Então, o Growth entra nisso, assim, né, o Giovanni, que é uma pessoa muito conhecida aí que trabalha na Zup, ele que criou e colocou essas organizações, e aí a gente tem o Pre-Growth, o Growth e o Keep Growth, que é que continue crescendo. Então, o que diferencia essas três propriamente dito, tá? No Pre-Growth, você ainda está criando processo, você tá analisando jornada, você está montando plano de métrica, tá? Você ainda está começando a ver quais canais que você vai começar. Na etapa de Growth, você já está fazendo teste AB, você já tem as coisas automatizadas, você já tem uma aquisição de leads constantes, e você está analisando o cohort para ver ali a quebra de semana a semana de alguma métrica, como churn, retenção no geral. E a etapa de crescimento madura é quando você chega no nível de começar a pensar em upsell, quando você chega no nível de pensar que, porra, é 5 vezes mais barato fazer uma retenção do que uma aquisição agora. Começou a ficar mais barato pensar em retenção. Você já tem uma lista de 200, 300 mil pessoas e fala, meu Deus, o que eu vou usar com isso? Aí você começa a pensar que, putz, será que eu não consigo trigar alguma indicação de todos esses leads gratuitos? Tá? E você já está começando a fazer precificação e testes de preço. Bom, dados que agora vocês entenderam ali um pouquinho dos estágios onde o Growth vai entrar dentro das empresas, vamos falar do marketing que está todo mundo acostumado e vamos sair desse marketing que está todo mundo acostumado para o Growth, tá? Esse é o funil V1. Funil V1, todo mundo aqui conhece, né? Que é o topo, meio e fundo. A única coisa que eu fiz aqui foi dividir um pouquinho as etapas. Então, o topo tem a verdadeira descoberta, né? Onde a pessoa pela primeira vez ouviu falar o seu nome. E o interesse é quando a pessoa ela viu que ela tem um produto que o seu nome se propõe a resolver. Descemos para o meio, consideração, ou seja, a pessoa já sabe que ela tem aquele problema e você cria conteúdo para conscientizar ela sobre aquela situação. Ou seja, olha como esse problema é um problemão, cara. E olha como esse problema aqui acaba com a sua vida. Parte de intenção. O pessoal já está hiper consciente daquele problema e agora você começa a quebrar a objeção
em discurso de venda, e trazer intenção de compra. Então, olha, vem a hora dos gatilhos, vem social proof, vem efeito manada, tem vários gatilhos de copy aí para essa parte. E chegamos no fundo. Na etapa do fundo, ele está querendo ver forma de pagamento, ele vai esperar um cupom de desconto, tudo que você leva a pessoa para o checkout, tá? Desde trazer avaliação de pessoas que compraram, enfim. Ele já passou por tudo o que das comunicações de meio fundo e está pronto para comprar. O que você vai falar para ele nessa etapa? Isso daqui é o funil tradicional. Mais comum e operações tradicionais utilizam ele. Mas eu pergunto a vocês, o que acontece depois da venda? O que acontece depois da venda? Depois da venda, só começou o problema, né? E aí eu apresento para vocês um funil V2, que é o que, enfim, já faz uns 2, 3 anos que já está sendo difundido. Ele começa a se questionar o que acontece depois da venda. E esse é o funil ampulheta, tá? Então, depois que eu vendi, como que eu vou fazer esse usuário adotar mais o meu produto? Como que eu vou reter ele pagando? O que eu falo para ele ter lealdade e mesmo que tenha outros produtos, ele gosta daqui porque ele se conecta com o propósito da marca? E, por fim, o que eu fomento para os meus melhores usuários começarem a indicar? Então, o funil V2, ele nasce quando você traz esse questionamento. E aí? O que acontece depois da venda? Então, o funil comum, ele não traz essa visualização. E também tem métricas para essas etapas essas etapas abaixo. Eu gosto já mais desse, um pouquinho mais quebrado. Esse daqui é bem de operação B2B mesmo. Mas eu gosto dele porque ele tem etapa de adoção. Por que eu gosto dele porque tem etapa de adoção? Porque muita gente se engana, porque se o cliente pagou, quer dizer que ele está feliz. Imagina, o negócio, às vezes, o produto é muito complexo, às vezes você não tem um onboard ruim. Então é importante a etapa de adoção para forçar a galera a pensar em métrica de onboarding, ou métrica de primeira usabilidade. O que eu faço quando... e é um abismo, né, gente? Tipo, a galera compra e fica lá parada. Grandes empresas de software B2B investem fortíssimo em equipes, né? Enfim, e tem um pacote ali de onboarding, de setup da ferramenta. Por que será? Para aumentar a adoção. Tá? Então eu gosto um pouquinho mais desse outro funil V2 detalhado. Para vocês entenderem funil, é importante vocês saberem a diferença de macro e micro conversão. Então, micro conversão é o meio de funil, que é o download do e-book, que é o cadastro, e macro conversão, que é a venda. As duas são conversões, só que lembra que uma é uma conversão de fundo, outra é conversão de e-mail, tá? Importante vocês entenderem a diferença entre as duas para começar a falar, porque vocês vão falar numa equipe de growth muito de conversão, conversão, conversão. E aí, cara, vocês precisam começar a diferenciar. Ah, não, é micro, é macro, é de meio, é de fundo. Fica melhor, tá? E começa a granularizar o jargão de vocês para coisas mais específicas. Bom, dado que vocês entenderam sobre funil, que vocês entenderam sobre macro e micro conversão, vamos começar a pensar tudo isso num fluxo. E eu acho que esse fluxo aqui é o que vocês estão muito acostumados, né? Vários canais de tráfego orgânico, gratuito, banner, vários lugares jogando para uma landing page ou para uma home, e vocês vão vendo o que acontece até a pessoa chegar nos finalmente do que é aquilo que você projetou, né? Então, você tem várias microconversões dentro pode ter mais de uma, então não é só o cadastro, às vezes, na verdade, você tem cadastro, 2, 3 formulários para baixar e-books, aí tem uma qualificação, são várias microconversões, até chegar na macro. Então agora comece a diferenciar micro e macro, e vamos deixar um pouco mais complexo isso daqui, tá? O que são essas conversões, o que são esses rastreios, tá? Vamos vir por trás, vamos vir por mais técnico por trás para entender isso. Você tem uma landing page, essa landing page se propõe a capturar leads, tá? E esses leads, você tem um contador de conversão e você tem um tracking de evento atrás. Isso daqui é o básico de Analytics. Você tem uma tag de conversão, um tracking de conversão que conta o evento. Então aqui está o básico. Esse evento pode ser foi na página, adicionou no carrinho, qualquer coisa que pode ser de usabilidade ali dentro do seu funil. E deixando um pouco mais complexo, vamos ver como que a automação ela participa disso tudo. Então, beleza, a gente tem uma captura de leads, esse lead ele cai num CRM, né, numa ferramenta de automação de comunicação,
você tem toda uma ferramenta, todo um instrumental feito ali de réguas de comunicação, regra de welcome, régua de ativação, régua de fundo de funil, régua que joga para cá, e aquela coisa ramificada, tudo para propor nutrição. Lembrem, inbound marketing nasceu para você educar. Então, inbound nasceu para educação. Não tem um CRM que não propõe educar a galera para eles levantarem a mão depois. Então, tudo isso daqui é o que vai gerar para vocês o analítico, né? Vai gerar, fazer a produção de informação. E é aí que você começa a ter conhecimento para poder tomar as decisões que você, enfim, vai querer modelar novos experimentos. Então, isso daqui começa a sair toda a informação e os dados que vocês querem, tá? E agora a gente vai começar a falar sobre, dado que a gente passou sobre essas etapas mais básicas, vamos vir agora para algumas coisas alguns campos importantes dentro do growth. E para vocês eles são experimentação, que é o primeiro que eu vou começar, vai ter gestão de growth, vai ter marketing, tração. Então, vamos seguindo. Primeira parte, dentro do growth na prática, experimentação. Saiba da importância de você não ter opinião. Saiba da importância de você não ter opinião. A partir de agora, esquece sua opinião. Você não sabe qual é a melhor versão das coisas. E para de achar que você sabe. A não ser que você tenha uma versão histórica, tudo bem. Mas, cara, para de achar. E aí, muito de você começar a parar de achar é você pensar, tipo, vou propor 2 versões para a mesma ideia. E você começa a tornar as coisas muito mais democráticas. Então, primeira coisa, você traz engajamento da equipe e você começa a descobrir novas oportunidades. E, às vezes, como esse que eu mostro para você, é simples, muda uma estrutura da página. Ou, às vezes, você vai fazer teste AB só no anúncio. Então, vamos criar 5 propostas de anúncio e esse anúncio, cada um tem um pitch de vendas diferentes, uma proposta de valor diferente. Faça teste em todas as etapas, desde o anúncio até o que são as páginas mais importantes. Tá? E lembrem que tem alguns erros bem clássicos quando vocês estão fazendo experimentação. Alguns deles são, né? Principal, você tem uma baixa relevância estatística, ou seja, você não fez um cálculo de amostra, você não sabe o quanto que você precisa chegar para ter uma relevância estatística. Então, faça cálculo de amostras. Você encerrou o teste antes, muito antes, porque você olhou e falou, nossa, putz, ganhou o que eu queria, né? Enviesou tudo. Putz, deveria ter deixado um pouquinho mais tempo para bater a amostragem necessária na A e na B, que viu o teste. Justamente esquecer de calcular a significância estatística. Enfim, lembram da importância que é ter a quantidade necessária, né? Então, conceitos mais elementares de estatística. Vamos para o próximo ponto. Saímos de experimentação e agora a gente vai para tração e marketing criativo. Primeira coisa, todo mundo na equipe tem que saber muito claro o posicionamento, principalmente da equipe criativa. Tá? Então, faça a dinâmica de pegar várias perguntas de posicionamento e coloca numa planilha o nome de cada um e todo mundo responde, ou você pega essas perguntas e coloca num formulário e todo mundo responde, e aí você faz a média das melhores respostas de todo mundo que estava ali participando. Por quê? Isso, todo mundo vai se sentir ouvido de novo, e vocês vão ter um alinhamento no que de fato a empresa faz. Então, dão uma olhadinha nessas perguntas. Né? Então, quais necessidades do mercado nós servimos? Ó, a pergunta de Job Subidano. Qual é o nosso core business? Ou seja, qual é o nosso tema de produto? Outras aí. O que nos torna únicos e diferentes dos nossos concorrentes? Daí já sai muita coisa de conteúdo aí. Qual é o nosso mercado-alvo? Quais são os nossos usuários? Ou seja, aí já tem uma pergunta de persona. Então, primeiro de tudo, faz um nivelamento de quem vocês são dentro dessa equipe e todo mundo respondendo. Depois que vocês partirem do posicionamento, vocês vão vir para começar a entender quais são todos os canais de tração disponíveis, tá? E aí eles são, muitos vocês já conhecem, né? Então, marketing de conteúdo, que é o conteúdo rico, mas alguns não. Então, por que não fomentar comunidades? Por que não tentar trazer ali assessoria de imprensa? Depois vocês dão uma olhadinha, mas esses são todos os canais de tração. Por que eu estou apresentando eles para vocês? Porque o principal framework de growth é vocês fazerem o bullseye, que é olhar esse alvo e colocar no meio os 3 canais principais que vocês vão dar 70% de tempo da equipe. Vamos lá, anúncios, SEO e, enfim, programa de afiliados, beleza. E vamos colocar ali no meio o canal os testes e 10% de fora o que a gente vai pensar em fazer. Beleza, divulgou para a equipe sabe que vai ter que começar a pensar em experimentação primeiro para esses 3 principais.
Então, o Bullseye Framework traz para vocês priorização. Quando vocês vão chegar no canal do meio, quando vocês já estiverem ali indo bem nesses 3 principais, ou ter descartado um e promovido o outro. O que eu quero que mais que vocês guardem da aula de hoje é, vou fazer growth? Vou fazer o Bullseye primeiro. Fez o Bullseye, você apresenta para a equipe e fala, olha, como que a gente vai começar pelo primeiro, como a gente vai começar pelo segundo, e eu tenho um framework para vocês de reunião, de growth. Quando eu falei para vocês anteriormente o conceito de market fit, eu trago para vocês aqui um pouco dessas... não existe uma fórmula mágica, mas existem coisas que você vai percebendo. Primeira coisa, você vende e os seus clientes estão comprando. 40% da sua base diz que ficaria muito desapontada sem o produto de vocês. Isso daqui é até uma definição do Shanghai. Você faz ali o formulário e coloca desapontado, muito desapontado, nem ligaria. Quem colocar muito desapontado, 40% você tem um fit de mercado. Você tem clientes felizes, eles estão felizes, pessoas que eles indicam estão felizes, vocês estão chegando no market fit. Para a gente poder falar sobre como vocês vão tratar os canais, vocês precisam conseguir ir para o departamento de produto, marketing, junto a todo mundo da empresa e vamos montar a primeira jornada do consumidor, primeira jornada do usuário. Vocês vão lá e colocar qual que é a tarefa que a pessoa tem que fazer. No caso do exemplo aqui é praticar atividade física em casa. Quais são todas as etapas até ela chegar no final? Existe um modelinho lá para vocês aprenderem a fazer jornada. No curso de UX de produto na Digital House, a gente ensina isso daí incessantemente. Inclusive, esse daí é de um aluno que eu peguei para colocar aqui. Então, olha como ele aparece aqui, ó. Nós devemos, oportunidade. Então, ali embaixo, vocês vão colocar os canais, KPIs, vocês vão analisar o que vocês vão fazer em cada uma das etapas. Dado que vocês têm uma jornada do seu usuário, do seu produto, isso daí não tem nada a ver com marketing, tem a ver com o que ele faz para tentar resolver o problema dele, vocês partem por que é o mapa de canal. O que é o mapa de canal? Qual que é a vida da pessoa, né? O que acontece na vida da pessoa, diariamente, semanalmente, mensalmente, que vale a pena eu colocar num papel e ver aonde que o produto está nascendo. Então, o que meu usuário faz às 7 da manhã, o que ele faz às 5, o que ele faz às 10, quais são todos os lugares que eles entram no Instagram, o que ele faz no Instagram, tá? Então, mostrem um mapa de canal do usuário, colocando exatamente quais são todos os aparelhos e as atividades. Aqui, para vocês, eu coloquei um modelinho que eu acabo usando. Então, qual que é o aparelho que ele está usando, qual que é a atividade que ele está fazendo a hora e qual que é o canal que ele está se relacionando. Montando um mapa de canal e tendo um mapa de jornada, vai ser muito fácil vocês chegarem começar uma cultura de growth para implementar tudo isso. E falamos de experimentação, falamos de tração, agora a gente vai falar de gestão de growth. Esse daqui é o pai de controle, né, o Edward Deming, que ele fala que sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião. E que sem dado, o que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Isso é muito importante para a gente começar a entender a rotina de um time de growth, que é coletar ideias, ranquear essas ideias, fazer os experimentos, trabalhar e estudar de novo. E você quer fazer essa rotina todos os dias. E incessantemente coletando as ideias e validando essas ideias. E o framework para você validar é você ter uma cultura organizacional onde as pessoas, enfim, seus líderes entendem a importância de você estar nesses projetos de growth, ou às vezes o líder ele é tão consciente que existe o departamento de growth direto. Dessa base organizacional, vocês começam a fazer os testes em todos os canais, né? E aí vocês não vão parar só em canais de aquisição, vocês vão influenciar o UX, produto na empresa. Existe um momento de priorização e vocês vão validando ali essa priorização com os experimentos. E aí vocês vão experimentar e-mail, na parte de cima ali é o canal. Então agora falando de gestão de growth, eu trago para vocês um checklist, que é exatamente isso daqui, só que em passos. Desde você construir o seu funil, que é a primeira etapa que eu falei para vocês, e depois achar todas as taxas de conversão, então todos os CRs, meça e tenha os OKRs próximos de você, e depois disso, às vezes você precisa definir o que são os KPIs, mas às vezes vem definidas para vocês, olha, essa daqui é as métricas que vocês vão trabalhar. Comece a entender quais são as ferramentas que vocês precisam para conduzir isso. Às vezes tem desenvolvedor dentro da empresa que pode criar, às vezes não dá, tem que contratar alguma ferramenta. Veja quais são as mais em contas. Teste e repita tudo isso daí, que é exatamente esse frame, e vai aumentando cada vez mais essa cultura e vai aumentando cada vez mais essa mentalidade.
Isso daqui é um checklist de gestão de growth para vocês irem no passo a passo. E eu trago para vocês o que é um exemplo de retrospectiva, review e planning de growth. Então, 15 minutinhos aí revisando os KPIs da área, olhando os relatórios, beleza, todo mundo já sabe o que está acontecendo. 10 minutinhos para a gente ver o que a gente fez da última vez, o que está acontecendo, e a gente começa a priorizar também. 15 minutinhos para analisar pontos de aprendizado, ou seja, vocês voltam para o Analytics, voltam ali, tem uma discussão. 15 minutos para a gente selecionar os próximos testes e 5 minutos para iniciativas futuras. Não necessariamente nesse tempo, mas lembrem dessas etapas. Primeiro a gente analisa todos os gráficos que a gente construiu, vê o que a gente fez da semana passada, pega os aprendizados, prioriza o que vai ser feito e gera novas ideias. Esse daqui é o passo a passo. Tá? E não pode esquecer que algumas empresas trabalham com sistemas de OKRs, que é os objetivos e os resultados chaves. Então, às vezes, os OKRs vão nortear muito como que você está fazendo essa gestão de growth, tá? E para mim, a melhor visualização que eu tenho de OKRs é quando a gente vê ele cascateado, desde o que é objetivos, quais são os resultados chaves que isso tem que acontecer, e muitas vezes os KPIs estão no nível do resultado-chave, e aí você pensar em ações para melhorar, para ter esse resultado-chave, ou seja, para variar algum KPI, já é tipo todo o contexto de um time de growth, entendeu? Então eu estou apresentando o OKRs para vocês, porque nessa parte das ações, para ter um resultado-chave, é muito também o que vai nortear essa reunião aqui, por exemplo, pelo menos na minha experiência é assim. E o OKRs nada mais é do que você ter os objetivos de negócio e você, né, amassar o que são essas métricas para tentar chegar nesses objetivos de negócio. E aqui, por fim, eu finalizo a gestão de growth falando da tão conhecida métrica norte, que é também uma outra maneira que as pessoas trabalham com growth. E métrica norte, ela é um combinado de receita com um usuário feliz. Depende do que é o usuário feliz na sua plataforma. Você combina essas duas coisas e elas, essa métrica norte variando, ou seja, a receita aumentando e mais usuários felizes aumentando, você monta essa métrica norte, ou tem um outro que é o One Metric That Matters, né? E é com essa métrica norte que o seu time vai se orientar. Lembrem, métrica norte tem que ter, não é só receita, tem que ter lá o usuário feliz, usuário engajado, dependendo do que é a funcionalidade principal sua. Você tem alguma métrica de que o usuário chegou até o final da jornada e que essa métrica pela receita começa a aparecer para você a métrica norte. Tá? Eu vou pular um pouquinho esse framework Heart para a gente chegar um pouco mais no final, mas lembrem de ter um plano de métrica, e o Heart ele fala sobre métricas de felicidade, engajamento, adoção, retenção e sucesso de tarefas, para a gente finalizar a nossa apresentação e não deixar de passar desse slide. Você pensa em growth e você pensa em CAC e LTV, tá? Isso é bem comum. CAC, que é o quanto a gente está investindo para aquele usuário em todas as iniciativas de marketing e vendas, e o LTV, que é o quanto que esse usuário gera de receita para a gente, pelo quanto que ele se mantém com a gente. Então lembra, existe uma relação de LTV e CAC que é importante vocês estarem monitorando. Então, LTV é uma métrica difícil de calcular, né? Então você tem que ter a média de todos os usuários ali, e de cada usuário multiplicado com o quanto que ele deixou com você de recurso. Mas existe uma regra de ouro para essa relação LTV e CAC. Eu só quero introduzir uma outra para vocês, tá? O ARPU também é uma outra coisa bem importante, não é só LTV e CAC. Então, ARPU é Average Revenue Per User, que é o ticket médio. Então, não façam análise somente com CAC e LTV. O ticket médio de cada usuário também é importante. E aí a gente tem essa métrica de ouro, que o LTV tem que ser de 3 a 5 vezes maior do que o CAC para ele mostrar crescimento de empresa. LTV igual a CAC quer dizer que a empresa está estagnada. LTV maior que CAC, a empresa começa a mostrar crescimento. Então essa relação ela é bem importante e é a principal relação que todo growth hacker ou todo time de growth vai ter quando estiver sendo questionado pela sua liderança. Beleza? E aí a gente vai passar para finalizar aqui o que é um time de growth, tá? Então um time de growth ele pode ser um departamento por si só ou ele pode ser sobreposto à empresa. Então a gente tem ali marketing comercial, suporte, produto, e às vezes não tem uma cultura de growth tão intrínseca, mas alguém contratou uma consultoria de growth. Então, beleza, esse consultor de growth ele entra, ele pinça uma pessoa de cada departamento e o time de growth fica sobreposto. Tá? Então, é a primeira maneira de se trabalhar. Outras empresas não têm um departamento de growth, não tem um departamento de marketing, na verdade, tem um departamento de growth e marketing, ou de alguma maneira está tudo embaixo de growth, que é como eu organizo onde eu estou hoje. Onde que fica o growth dentro de tudo que é o que a gente conhece? Desenvolvimento, UX, ciência de dados, experiência do cliente. Eu coloco ele no centro, tá?
A experiência do cliente foi a primeira que foi trabalhada, né? Logo depois de uma orientação a dados, que traz para a pessoa de growth ir lá e testar com tentativa e erro e tentar vender. Um time growth, ele é mais ou menos organizado dessa maneira. Só uma visualização para vocês entenderem onde que ele vai ficar. Onde que ele vai ficar. Tá? Para a gente fechar, esse daqui é o último slide. Penúltimo slide. Eu quero apresentar para vocês o que é uma operação tradicional de marketing. Uma operação tradicional de marketing tem lá no Facebook Business uma campanha de topo com CTA para meio. Clássico, problema clássico. Tem um remarketing de fundo de funil ali com comunicação de topo. Clássico também de ninguém olha ali a comunicação que está sendo falada. Google Ads. Galera não está negativando search, não está fazendo o experimento com novas palavras. Remarketing de público tá lookalike, ninguém tá diminuindo o público, tá colocando aquele público aumentado no remarketing. Cara, trabalha sem o público aumentado. Não exploram YouTube Ads para aumentar a audiência. E é muito barato aumentar a audiência de Google Ads, né, para você aumentar com o YouTube e depois fazer remarketing em outros lugares. E o principal, sua ferramenta de e-mail marketing, de automação, CRM, não tem qualificação de leads. Todas as regras de automações suas, elas não estão atualizadas e não tem testes, elas estão ali mofando, ninguém mexe. E você é uma operação tradicional, ignora o poder da nutrição. Agora vamos ver o que é uma operação de growth. Não se limita à aquisição. Growth não limita em aquisição, vai para reativação, vai para retenção. Outra coisa, explora marketing de indicação, com ou sem ferramenta. Eu vou fazer marketing de indicação na mão, manual, vou fazer a papelzinho aqui, não vou usar essas ferramentas fancy. Faz na mão marketing de indicação. Outra coisa, produz material rico para qualificar os leads, né? Então, material rico nichado. Ah, mas eu produzo, mas para qualificar. Então, eu não produzo material rico simplesmente para ter lead. Eu já produzo porque a pessoa que baixa aquele conteúdo mostra alguma coisa específica do que o outro e-book, né? Trabalha lado a lado com assessoria de imprensa para backlinks relevantes e aparecer em blogs de nicho. O CEO e outros líderes da empresa palestram em eventos, ou a empresa cria seu próprio evento, para gerar mais autoridade, mais leads, enfim. Fomenta a comunidade, conteúdo gerado por usuário, boas operações de growth, criam um funil, um esqueleto, que a pessoa passando por aquilo já gera conteúdo gerado por usuário, pela própria usabilidade do produto. Outra coisa que de operações de growth, quanto antes se começa um trabalho sério de SEO, antes se economiza dinheiro com tráfego pago. Eu vou até repetir essa para vocês. Quanto antes se começa um trabalho sério de SEO, antes se economiza com tráfego pago. Isso é muito importante. Usam micro e nano influenciadores para capilarizar a comunicação e estratégia de adoção. Não vou colocar influenciador para ser aquisição, canhão de mídia, não. Influenciador hoje em dia é para estratégia de adoção, para você ensinar a pessoa a usar os produtos. Outra coisa que essas operações de grupo faz, usam SDR para qualificar para o vendedor. Não é qualquer tipo de reunião que chega para o vendedor. É só reunião com SDR, que tem a galerinha ali de pré-venda que vai qualificar, o vendedor só fala com gente interessada. O vendedor só tem que falar com o tomador de decisão. E é o SDR que vai achar esse tomador de decisão. Outra coisa que a operação de growth tem, investe em relacionamentos B2B para gerar novos negócios e parcerias. Tem um BizDev, ou a própria pessoa ali de growth está ali tentando fazer BizDev de alguma maneira. Para a gente finalizar, tem mais 3. Operações de growth fazem gestão de campanhas campeãs em todas as etapas do funil. Então, eu tenho as campanhas campeãs, eu também tenho uma reserva de budget de tráfego pago para a experimentação de outras campanhas que podem ser boas também em conjunto. E, por fim, operações de growth rodam otimizações de páginas e sites para aumentar a taxa de conversão. Então, existe a diferença do marketing tradicional, existe a diferença de uma operação de growth que olha todos os detalhes e 0,1% por dia é melhor que nada. E essa é a ideia. Finalizo a apresentação trazendo para vocês o que é o kit do Growth Hacker Startupeiro. Usa ClickUp, porque ele dá para automatizar várias coisas que o Trello não consegue. O Bubble.io para você criar várias coisas no code e várias aplicações sem precisar de desenvolvedor. O OpenAI, que te ajuda a gerar uma IA simples ali, caso você precisa fazer uma recomendação de conteúdo. O Landbot, que é um chatbot gratuito e que é muito fácil de criar. O Miro vocês devem conhecer. O Airtable, que é um banco de dados. E o Integromat, que é uma alternativa ao Zapier mais barata. Cara, com todas essas ferramentas, vocês não precisam de desenvolvedor, não precisam de design, vocês podem fazer as coisas sozinho, porque tem um banco de dados, tem as coisas que conectam umas às outras. E aí fica aqui para vocês o kit especial. E aí eu terminei e adorei dar esse conteúdo para vocês, gente. E aí agora eu queria saber como que estão as dúvidas de vocês. Talvez estourei um pouquinho o tempo.
Tá certinho, Felipão, não estourou nada não. Beleza? Cara, muito obrigado aí. A galera curtiu bastante aqui. Pessoal, peço desculpas no começo, um pouco de probleminha de áudio, como alguém falou aqui, coisas de home office, né? Então a gente sabe que tá todo mundo trabalhando no mesmo lugar. Tinha um áudio do Felipe, mas a gente conseguiu resolver, acho que ficou bem claro para todo mundo. Baita conteúdo do Felipe, com dicas muito ricas. Então, Felipão, vou te levantar algumas perguntas aqui, e aí você vai comentando na galera aqui. Pegando um tema já que você acabou de falar, a Paula aqui sugeriu para você falar um pouco mais sobre SDR. Tá, o SDR é o representante de vendas, e vamos supor que o seu ticket de venda do seu produto ele é muito caro. Então não dá para você ficar zoando com um lead que chega. Então o que você faz? Não sei se você já começou a falar com qualquer outra marca que vende software B2B. Existe uma pessoa, que é o SDR, que é o pré-vendedor. SDR igual a pré-vendedor. Qual que é a meta do pré-vendedor? Agendar uma reunião pro vendedor qualificada. Então, esse pré-vendedor, ele encontra em várias calls quem é o tomador de decisão, qual que é o budget da galera, qual que é a necessidade, qual que é a prioridade, qual que é o tempo. E esse pré-vendedor, ele que fica perdendo muito tempo ali qualificando. E aí, a meta desse pré-vendedor é agendar uma reunião qualificada com tudo que precisa para o vendedor. E o pré-vendedor também ganha residual de bonificação, né, de venda, residual vindo do vendedor. Então, SDR é para qualificar a venda, caso o seu ticket de venda seja muito alto e seu vendedor não pode ficar perdendo tempo encontrando quem é quem. Maravilha. Tamires Costa, vou dar um highlight aqui, ela falou. É possível montar uma métrica para treinamentos de sistema? Tá, treinamento de sistema. Então, a pessoa vai consumir algum conteúdo na plataforma, deve ser isso. A pessoa vai consumir o conteúdo na plataforma e depois ela tem que mostrar o sucesso do que ela aprendeu. Então você pode primeiro metrificar se a pessoa chegou até o final do conteúdo consumido, primeiro se ela logou, e se ela logou, ela chegou até o final do conteúdo consumido, e se depois que ela chegou no conteúdo consumido, a quantidade de porcentagem de conteúdo consumido do treinamento, e depois se deu qual que é se é 100% ou não, se concluído ou não, e qual que é a taxa de sucesso nesse treinamento, ou seja, eu dou uma tarefa para essa pessoa e eu sei qual que é a conclusão dessa tarefa para mostrar que ela treinou. Então, conteúdo consumido e qual que é a quantificação de tarefa de prática concluída, né? Eu faria dessa maneira. Boa, boa. Ela mandou aqui, é isso mesmo. Então você acertou bem o X da questão dela aqui. Então, gente, ó, Felipe, deixa eu ver se tem alguma coisa relevante aqui, Felipão. Deixa eu dar uma última. Tem um no começo, teve uma pergunta aqui, deixa eu pegar. Da Priscila Lima, ela fala: qual a diferença de growth para gerente de negócio? Não sei muito bem o que ela quis dizer. Eu vou entender gerente de negócio como dono de produto, né? Pode ser, porque vamos lá. Vamos o dono de produto porque o gerente de projeto, que é o gerente de negócio, que é o gerente de produto. Qual a diferença de gerenciamento de produto, gerenciamento de projetos e gerenciamento de produto? O projeto acaba quando o produto é para frente, é para sempre. Então eu vou tentar diferenciar o growth desse gerente de produto. Muitas vezes o gerente de produto ele está querendo eles podem se sobrepor, e eu vou te dizer que a sobreposição pode até ser 70%. Muitas vezes o que vai faltar é que talvez o gerente de produto não seja tão orientado a dados, e a pessoa de growth não trabalha se não tiver dados. A pessoa de produto de negócios, ela tá muito mais querendo validar a estratégia do que fazer o trabalho tático operacional. Então a pessoa de growth é quase que 100% tático. Porque você tem que conhecer todas as áreas do conhecimento para ter esses especialistas com você e você coordenar eles. Então, eu deixaria o gerente de negócios uma pessoa muito mais estratégica, pensando em metas, pensando em visão e missão, nessas coisas, de unindo tudo, e eu deixaria a pessoa mais de growth mais à frente do que é o tático e do dia a dia operacional de sujar a mão. Talvez o cara de negócio fique mais no estratégico. E uma coisa que eu acho que eles têm em similar eu acho que a pessoa de growth, ele faz um trabalho evoluído do que a pessoa de negócio não faz, que é a parte de precificação. A pessoa de negócio simplesmente vai custar isso. A pessoa de growth, ela vai fazer o teste A, o teste B, o teste C, vai colocar
R$19,90 em um, R$29,90 em outro, R$39,90 em outro, vai dividir, vai ver quem que pode pagar mais para ver quanto que dá para cobrar no seu produto. O pessoa de negócio tradicional vai fazer precificação comparado nos outros, ou vai achar que é a Apple e falar que pode cobrar assim 10 vezes o valor do preço. Vai querer achar que pode fazer marketing de diferenciação. Eu acho que essa parte de monetização, a orientação econômica da pessoa de growth é um pouco mais aguçada do que a pessoa de negócio tradicional. Não sei se eu respondi. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem claro aqui. O pessoal está te elogiando bastante aqui no final, a Camila, a Tamires, o Alberto, quem mais mandou aqui mensagem agradecendo aqui? O Wellington, o Remilião. Então, gente, obrigado. A gente Felipe, algum recado final? A gente disponibiliza material. Vamos disponibilizar. Sempre no final de cada dia do Summit, a gente vai mandar um e-mail para os inscritos com a gravação desse dia e os PPTs elaborados pelos professores aqui, os especialistas, tá bom? Tá certo, então vai estar escrevendo, então eles vão conseguir clicar nos links que você deixou, então fica tranquilo. Beleza. Aí. Bom, Felipe, obrigado. Recado final para vocês gente, não tem opinião. Partam de algo anterior, embasado. Não tem opinião. Mesmo que é para conteúdo, partam de algo qualitativo. E se vocês quiserem continuar qualquer um desses assuntos, me procurem lá no LinkedIn. A gente segue conversando. Felipe Morgan. E foi um prazer. Se vocês quiserem continuar desmitificando o growth, manda lá um chat no LinkedIn. Boa, Felipão. Deixa eu já então para o próximo que a gente vai estar aqui. Ó. O Thiago já está na área. Tudo bom? E aí, Thiagão, tudo bem? Felipe, valeu. Vou tirar você aqui. Obrigadão, tchau para você até daqui a pouco. Tchau.